em Mussurunga. Ou seja, não faltam histórias, né? Não falta não, tem muita história. Se você conversasse com meu pai, que você ia ver a história que é uma beleza, que ele já tem mais experiência, né? Ele que me deu logo as dicas todas de trabalhar em táxi. E os dados só confirmam a insegurança na madrugada de Salvador. No ano passado, o número de assaltos a estabelecimentos comerciais cresceu cerca de 14%. De janeiro a julho, foram mais de 1.034 ocorrências. E as farmácias têm sido alvo predileto dos bandidos. E Alan sabe disso. Funcionário de uma grande rede de farmácia, ele conta que se vê obrigado a trabalhar no horário, porque não há outra alternativa. A violência tá em alta e a gente sai com medo de casa, com certeza, de sair e não voltar mais. A gente pensa muito na família, é complicado, né? Vamos voltar a falar com o repórter Luiz Calegari, que traz mais informações pra gente. Bom dia mais uma vez, Luiz, o que você traz agora? Bom dia, Jéssica. Bom dia a todos novamente, né? Isso, Jéssica. Só que agora eu trago, Jéssica, a notícia de um homem, um médico falso que foi preso na cidade de Cordeiro, a mais ou menos 700 quilômetros de Salvador. Esse homem, Jéssica, o nome dele é Juari de Oliveira, de 26 anos. Ele chegou a falsificar documentos como CPF, identidade e até o diploma de um outro médico que ele havia conhecido em outra cidade, também aqui no interior da Bahia. E aí ele chegou a fazer um contrato com a prefeitura do município de Cordeiro e estava prestando serviço para o programa Saúde da Família. Olha só que absurdo. Só que esse médico aí, o verdadeiro, acabou descobrindo, fez uma denúncia, o que fez com que o Juari, o falso médico que é enfermeiro, fosse parar atrás das grades. Agora ele aguarda a decisão da justiça na cadeia. É com você, Jéssica. Obrigada, Luiz Calegari. E olha, cresceu o número de jovens, de adolescentes envolvidos com tráfico de drogas em Salvador. Esse dado preocupante foi levantado pela delegacia para o adolescente infrator que fica aqui na capital baiana. A maioria dos casos acontece na periferia da cidade. Este garoto de 16 anos foi apreendido no subúrbio de Salvador por envolvimento com o tráfico de drogas. O adolescente está fora da escola desde o ano passado. Agora, promete tentar mudar o próprio futuro. Estudar, trabalhar. Quero ter uma família, ser feliz, ser bem. Pessoa de bem. Abandonar o mundo do crime nem sempre é fácil. Na maioria das vezes, o envolvimento com as drogas leva o adolescente a cometer vários delitos. Eles querem se sentir mais poderosos, então o que eles fazem? Com o dinheiro que eles conseguem do lucro da venda de drogas, eles providenciam logo comprar uma arma de fogo. E o envolvimento com as drogas levam a outras infrações penais. Então, eles podem, a partir do envolvimento com as drogas, utilizar arma de fogo para matar quem tenta tomar o ponto deles, nessa disputa por ponto de drogas. Eles matam quem compra e não paga as drogas. Então, em virtude da utilização ou do envolvimento com as drogas, são praticados vários outros delitos. De acordo com um levantamento da Delegacia para o Adolescente Infrator, de janeiro a agosto deste ano, foram registrados quase 200 casos de jovens apreendidos por envolvimento com o tráfico. Num comparativo com 2010, o aumento foi de 20%. Mas se compararmos com os registros de 5 anos atrás, é possível comprovar que o número tem crescido muito. De janeiro a agosto de 2006, os registros deste tipo de crime não chegaram a 25. A maioria desses adolescentes, desses jovens que se envolvem com drogas, eles são oriundos de famílias pobres, residentes nos bairros periféricos da nossa cidade, e são conduzidos para drogas por não terem, na sua grande maioria, não terem uma alternativa, né, de vida. Então eles ficam ali sem ter um lazer, sem ter uma ocupação e se tornam então presa fácil dos narcotraficantes. As saídas são exatamente a utilização, eu diria, de políticas públicas. Políticas públicas e a família tem que estar muito presente. Você viu o que a delegada falou? O primeiro passo é comprar uma arma de fogo para se sentirem poderosos. Se a gente tem o Estatuto do Desarmamento, de onde é que vem essas armas? Por que eles conseguem com tanta facilidade conseguir uma arma de fogo? E a gente fala aqui no Bahia Noir sempre de crimes sem solução. Vamos falar hoje de mais um crime que chocou Salvador, mais um caso que ainda não foi solucionado pela justiça. Quem é que não se lembra da chacina de Perovais, não é? 7 jovens foram assassinados durante uma operação da Polícia Militar no dia 4 de março de 2010, no ano passado. As vítimas foram mortas por disparos de pistola .40, que é uma arma de uso restrito da polícia.
12 PMs são apontados como autores dos homicídios. Entre os agentes acusados, 8 tiveram participação nos disparos e outros 4 são acusados pelo ocultamento e pela desova dos 3 corpos que foram encontrados em Camaçari e também no subúrbio ferroviário de Salvador. Durante uma audiência em fevereiro desse ano, pelo menos 8 desses 12 envolvidos confirmaram ao Ministério Público já ter voltado às ruas em atividade de policiamento ostensivo. Mas, de início, eles ainda respondem ao processo, mas já voltaram a trabalhar normalmente. Sobre esse caso, a gente vai conversar agora com o promotor de justiça, Davi Galo. Ele está ao telefone. Muito bom dia, promotor. Existem provas contundentes da participação desses policiais militares? Bom dia. De existir, existem algumas provas que indicam a participação da maioria deles no caso da chacina. Sobretudo no sumiço e ocultação dos 3 últimos cadáveres no cadáver das menores, né? Uhum. E como é que está o processo? Em que fase está o processo? Quem é que já foi ouvido pela justiça? Olha, as testemunhas iniciais, quase todas as parentes da vítima, aquelas testemunhas presenciais que no início da suposta operação policial, elas já foram ouvidas. É que no final, durante a oitiva das testemunhas arroladas pela defesa, eles citaram as pessoas que teriam visto fatos que elidiriam a acusação contra eles. Então, por cautela, a Justiça, o Ministério Público e o Poder Judiciário achou por bem ouvir essas pessoas. Certo. No momento inicial, nós tentamos encontrá-las, mas não as encontramos. Agora, no final desse mês que passou, nós conseguimos identificar e marcar uma audiência para ver se nós ouvimos e terminamos o processo. O processo vai terminar a partir do momento em que ouvir essas testemunhas com o interrogatório deles, onde eles vão confirmar ou possivelmente, como sempre, vão negar o fato. Então, assim, as testemunhas faltam ser ouvidas, depois os acusados, e aí o juiz é que vai decidir se eles são acusados, se eles são culpados ou não. E aí, nesse caso, se forem considerados culpados, vão a júri popular, promotor? Exatamente. E a tendência natural das provas já carreadas no processo é que eles sejam submetidos, todos eles, a julgamento popular. Como é o princípio que exige no Brasil, é o da ampla, amplíssima defesa, não sou contra, mas eu acho que existem alguns excessos no exercício desse direito de ampla defesa, tanto que a população fica indignada como vocês todos ficam. Esse crime aconteceu no ano passado e vem se arrastando por conta desse exercício abusivo, eu até diria assim, da ampla defesa. Porque se nós temos testemunhas que ouviram, eles arrolam testemunhas que ninguém sabe onde está e a justiça que se vire para localizar, não tenha dúvida nenhuma que, no final de contas, isso daí não é nada mais, nada menos do que um método, um meio de procrastinar, de protelar o feito. Infelizmente, é o sistema que exige, é o sistema que nós temos que tentar nos adequar e nós vamos atrás. Esse mês, salvo engano, no final desse mês, começo do mês que vem, nós faremos, se tudo correr normalmente, nós iremos concluir o processo, que é com essa fase, justamente com a oitiva deles, e eu poderia dizer a vocês que todos serão submetidos a julgamento popular. Muito obrigada, Davi Galo, pelos esclarecimentos. Um bom dia. Um bom dia para você. É só mesmo mudando a legislação, né? Porque, de fato, os advogados, eles utilizam das brechas, né, e dessa possibilidade de ampla defesa que o promotor estava falando para conseguir protelar o máximo possível o julgamento dos seus clientes. E falando em advogado, o advogado e a família de Kelly Ciclone se reuniram ontem com o secretário de Segurança Pública da Bahia. Eles pediram agilidade nas investigações sobre o vazamento das imagens do corpo da vítima no Instituto Médico Legal. Vocês se lembram, Kelly Ciclone foi morta em julho desse ano e poucos dias depois um vídeo do corpo dela na mesa de necrópsia caiu na rede. O IML está sendo acusado de irresponsabilidade administrativa. A mãe de Kelly Salles chegou à Secretaria de Segurança Pública acompanhada do advogado e da filha. Este foi o primeiro encontro com o secretário de Segurança Pública do Estado depois que as imagens do corpo de Kelly Ciclone foram divulgadas na internet. As imagens teriam sido gravadas por funcionários do Instituto Médico Legal, ainda no necrotério, antes e depois da necrópsia. É muito triste para mim, ter perdido uma filha agora, nem 2 meses tem, e logo em seguida aparece
esse absurdo. Não respeitaram a minha dor nem a dor da família, né? Na audiência desta quarta-feira, a mãe da jovem foi ouvida, a portas fechadas, a pedido do secretário de Segurança Pública, Maurício Barbosa, que não autorizou o acesso da imprensa. A reunião durou pouco mais de 30 minutos. Na saída, o advogado da família da vítima informou que o encontro foi positivo. Ele já entrou com uma representação no Ministério Público pedindo a instauração do inquérito para apurar o crime. E espera agora o nome dos envolvidos para que sejam julgados na esfera civil, criminal e administrativa. Não poderia ser em momento nenhum vilipendiado, violado esse corpo, principalmente da forma covarde e repugnante como foi. Então, tem que ter respeito pelo ser humano e pela dor dos outros que não tiveram. Terrível esse caso, né? Tem que investigar também quem matou, né? Porque também até agora não se sabe. Olha, vamos falar de esporte. Depois de adiada 3 vezes, a Corte Arbitral do Esporte decidiu ontem o destino do atacante Jobson. Ele recebeu a pena máxima. O jogador foi condenado a 2 anos de suspensão, mas como ele já cumpriu uma parte da sentença, fica de fora dos campos até março de 2012, março do ano que vem. A pena é válida desde o dia 6 de setembro do ano passado. No Campeonato Brasileiro de 2009, enquanto jogava pelo Botafogo, Jobson foi flagrado no exame antidoping e confessou ter usado crack. Desde que saiu do Bahia, o atacante está sem clube. As imagens do Jobson, condenado, vai ficar suspenso. A carreira aí se interrompe até março do ano que vem, pelo menos. Ele tem esse tempo aí para conseguir um outro clube, já que está sem equipe até agora. Veja agora a denúncia dos moradores do bairro da Paz, aqui de Salvador. Eles dizem que são vítimas da ação de grileiros. São essas pessoas que falsificam documentos para se apossarem de terras. O terreno, segundo a prefeitura, é público. Foi escolhido para a implantação de um centro cultural e esportivo pela Secretaria Municipal da Educação, Cultura, Esporte e Lazer. Técnicos do órgão já tinham feito inspeções e tirado medições diversas no local. Só que nesta terça-feira, os moradores foram surpreendidos com a chegada de Osmar Santana Freitas, que se diz dono do espaço. Olha ele aí. Ele mandou um trator passar por cima de tudo. Quando a nossa equipe de reportagem chegou no terreno, Osmar fugiu nessa caminhonete que vocês veem aí, essa caminhonete prata. O desmatamento desenfreado tem provocado o aparecimento de animais selvagens. 5 jiboias, como esta aí que você vê, já foram encontradas. Em meio a dezenas de construções na Avenida Paralela, o espaço representa aí a esperança de um local de lazer para a comunidade de um dos bairros que é considerado aí um dos mais violentos da nossa capital. Vamos ouvir o que a comunidade disse sobre o comportamento desse senhor? Ele chegou aqui de forma ameaçadora com os moradores, né? E aí a comunidade entrou em contato com a gente, que tem um trabalho sociocultural dentro da comunidade. E quando a gente chegou aqui, ele informou que essa área pertence à empresa privada, no qual ele estava representando. Então eu solicitei dele a documentação dessa propriedade. Ele não tinha documentação. E matou algumas plantas minhas, uns pés de abóbora que tinha, uns pés de milho, tinha um monte de plantação que eu venho cuidando há 16 anos, que eu venho cuidando desse terreno. E não tinha motivo para ele poder fazer isso, né? Porque ele não tem documento de nada, não é proprietário de nada. Esse Centro Cultural Esportivo é uma reivindicação de mais de 2 anos da comunidade, né? E no bairro da Paz, com essa dimensão de mais de 70 mil moradores, não existe sequer uma área de lazer nem quadra de esporte. Então nós vamos brigar de qualquer forma pelo Centro Cultural Esportivo. Agora nós vamos até os estúdios da Record em São Paulo, saber quais são os destaques do Fala Brasil desta quinta-feira. Bom dia, Carla. Olá, Jéssica, bom dia a todos. O misterioso assassinato da jovem Bianca em São Paulo. O corpo dela será enterrado hoje e a polícia ainda não tem pistas do autor do crime. Um carro invade a calçada e mata um bebê que voltava da creche com a mãe no Rio de Janeiro. E a cantora Paula Fernandes é atingida na cabeça por uma barra de ferro durante um show. Essas e outras notícias logo depois do Balanço Geral aqui no Fala Brasil. Até já. E é com o Balanço Geral, com Raimundo Varela, que você fica agora. Ele prometeu uma bomba para hoje, viu? Você não saia daí. Eu estou ansiosa, vou ficar aqui assistindo, porque eu quero saber que revelações são essas que Raimundo Varela vai fazer hoje no Balanço Geral. A gente volta amanhã às 6h30 da manhã. Um grande dia para você. Até lá.